semana passada nós começámos a falar sobre a cultura do reino. E hoje vamos falar sobre a cultura do ser. Não é? Ser. Do ser. Tem a ver com a nossa identidade. E a semana passada falámos sobre o que é o reino de Deus. E começamos com a nossa declaração de propósitos, que está na app da nossa igreja, não é? Que podem ter acesso e instalar nos vossos telefones, que nós declaramos e temos esta declaração de propósitos, de visão. Nós somos uma família, não é? Uma família, um propósito e uma missão. Uma família para o Pai, um propósito, amar a Deus e servir pessoas, e uma missão, fazer discípulos de Jesus. Existimos porquê? E há uma frase que eu vou repetir sempre todos os cultos: nós acreditamos que ao implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, a glória de Deus será manifesta na terra. Então, começamos a falar o que é o reino de Deus, em que em Mateus fala do reino dos céus. E explicamos porque é que em Mateus fala do reino dos céus e porque é que noutros evangelhos fala o reino de Deus. E falamos que o reino de Deus é quando o céu e a terra se encontram. Não é? Então eu diria assim, hoje, o que é o reino dos céus? É o céu em nós. É o céu em nós. Então hoje vamos falar sobre essa cultura do reino. E Mateus 5 é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é dito por a grande maioria dos teólogos que ele é a constituição do reino de Deus. Porque quando se fala de cultura, está-se a falar da cultura, como é que esse povo vive? Qual é a mentalidade desse povo? Qual é os costumes desse povo? Qual é o pensamento desse povo? Então, Jesus aqui, em Mateus 5, ele vai ensinar como é que o reino dos céus funciona. Como é que nós, na terra, podemos viver o reino de Deus, ou a cultura de Deus na terra, porque esse é o nosso desafio. E nós vamos ver que a cultura do reino de Deus, ela é completamente diferente da cultura deste mundo. Na verdade, hoje vamos ver dois pontos. Que Jesus vai demonstrar que a cultura do reino de Deus ela é diferente da cultura deste mundo, mas ele vai demonstrar em segundo lugar, e é o nosso segundo ponto desta mensagem, que é a cultura do reino de Deus, ela também é diferente da cultura dos religiosos. Ele está a dizer assim, nós, os filhos de Deus, somos diferentes do mundo, mas nós, os filhos de Deus, também somos diferentes dos religiosos. E é isso que nós vamos ver. Mateus capítulo 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Pai, nesta manhã te damos graças por este tempo. Graças pela tua vida em nós. Te pedimos, Espírito Santo, fala-nos, dirige-nos. Opera o teu querer e o teu fazer em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Jesus estava no meio de multidões. Na verdade, ele sempre era seguido de multidões. Mas ele tem um propósito. Ele começa a falar para quem? Para os discípulos. Alguns das multidões também ouviram. Mas esta palavra, ele estava a ensinar especificamente para os seus discípulos. E sabe quem são os seus discípulos? Diz aqui no versículo 2, os discípulos são aqueles que se aproximaram dele. Porque há uma grande diferença entre a multidão e o discípulo. A multidão, qual é a expectativa da multidão? A multidão, nós vemos aqui na palavra de Deus, muitas vezes que eles iam atrás de Jesus. Porquê? Por causa dos sinais, por causa daquilo que eles viam, por causa do pão, por causa do peixe, por causa dos sinais que Jesus operava. Não é? Tanto que muitas vezes Jesus disse, vocês vêm não por creem em mim, mas por causa daquilo, do pão e do peixe, daquilo que comeram. Então a multidão, qual é a expectativa? Senhor, o que é que tu podes fazer por mim? O que é que tu tens para mim?
Agora, os discípulos não. Os discípulos são aqueles que saíram da multidão, porque eles saem da multidão e são aqueles que se aproximam de Jesus. E eles evoluem na pergunta. A pergunta não é mais, Senhor, o que é que tu podes fazer por mim? Mas a pergunta é, Senhor, eu quero ser como tu. Ensina-me a ser como tu. Porque salvação, irmãos, salvação não é só eu aceitei Jesus. Não, há muita gente que aceitou Jesus. Há um evangelho barato, né? Já há muito tempo, em que queres Jesus? Sim, sim, quero, claro. Então eu não quero ser curado, então eu não quero ser liberto, então eu não quero ser transformado, então eu não quero uma vida melhor, então eu não quero ter mais dinheiro, então eu não quero ter sucesso. Claro que eu quero Jesus. Mas a prova que eles não se entregaram a Jesus é o estilo de vida que eles levam. Continuam a ser corruptos, continuam a ser mentirosos, continuam a ser adultos, continuam a fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer. Porque nenhuma parte na Bíblia diz que salvação é levantar o braço e aceitar Jesus. Romanos 10, uma passagem bíblica, né, que diz assim, versículo 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, confessar Jesus como Senhor. É uma entrega total a Jesus. Não é alguma coisa dizer, não, eu quero. Não. É uma entrega total. E este Senhor, a palavra hebraica é muito interessante, curioso, que era a palavra que o escravo usava para chamar o seu dono. Ou seja, é uma entrega total a Jesus. Por isso é que em Atos, quando Pedro pregou o Evangelho, no final do versículo 19, ele disse assim, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Há uma entrega total. Não é apenas dizer, eu levanto o braço. Não, é uma entrega total. Por isso é que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quer dizer, nada tem a ver já com o passado. Ele é uma nova criatura porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Há uma nova pessoa naquela vida. Então a cultura do reino de Deus é diferente da cultura do mundo e Jesus vai passar a demonstrar isso. Ele vai passar a dizer assim, olha, como é que nós, filhos de Deus, pensamos? Como é o oposto, é tipo um estilo de vida radical, completamente diferente do mundo. Versículo 3, ele diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é felizes. Bem-aventurados é abençoados, os pobres de espírito. Mãe, quando nós olhamos para os dias de hoje, quem é que são os abençoados? Diga ao irmão lá, são os ricos. Não é? Que podem viajar, que têm dinheiro, que têm um bom carro, que têm uma boa casa. E uma só é pouco, tem que ser... Bem, aqui para nós é igual, dizer uma casa na praia. A gente vive na praia. Podemos ter só uma. Quem não vive na praia precisa de duas. Estou a brincar, mas essa é a mentalidade de sucesso. Ter isto, mas Jesus disse, não. Olha, nós os filhos de Deus não pensamos dessa forma. E eu gosto da tradução, o livro que diz assim, felizes os que no seu espírito são como pobres. Ele não está a dizer que nós vamos ser pobres. Ele está a dizer sim, que no seu espírito, lá dentro, eles são como pobres, porque deles é o reino de Deus. O que é que ele está a dizer? Felizes aqueles. Os filhos de Deus têm esta mentalidade, que nada têm, nada possuem, nada valorizam além de Jesus Cristo. Por isso é que está lá em Mateus capítulo 13, não é? O reino dos céus é como aquele homem que, que negocia em boas pérolas. E há um dia que ele encontra uma pérola de grande valor. Ela é tão preciosa, tão preciosa. O que é que ele faz? Ele vende tudo. Para quê? Para adquirir essa pérola preciosa. E essa pérola é Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, quando ele está a falar, por exemplo, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que é que ele está a falar? Ele está a falar da sua vida, ele está a falar do seu curso, ele está a falar da sua situação económica, ele está a falar da sua posição social, e tudo isso ele não deixou de ser isso, mas ele diz, olha, eu considero isso, versículo 8 diz, eu considero isso lixo por
causa do conhecimento de Jesus Cristo. Então, os filhos de Deus são aqueles que não valorizam nada mais do que Cristo. Eles são completamente pobres neste sentido. Nada os satisfaz neste sentido. No carro não me realiza. A casa não me realiza. As roupas não me realizam. Não. Cristo é aquele que traz a minha realização. É Cristo na minha vida. Ou seja, o Deus Mamon não tem espaço nos filhos de Deus. Ele não está a dizer que vamos ser pobres. Ele não está a dizer que não vamos ter casa. Não. Ele está a dizer que tudo isso... Não é? Nós lemos na Bíblia, muitos homens de Deus no Velho Testamento eram ricos, riquíssimos, mas eles valorizavam não essas coisas, mas o Deus na vida deles. E é isso que ele está aqui a dizer. E no versículo 4 ele continua. Ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isto é completamente diferente do mundo, porque o mundo nos diz assim: não, o mundo é dos mais fortes. O mundo, o chorar é para piegas. Não tens nada. Não, ele diz: não, bem-aventurado que é os que choram. Há coisas que nos fazem chorar. Há coisas que nos fazem deitar abaixo. Mas eles são bem-aventurados. Porquê? Porque eles sabem, os filhos de Deus sabem que eles não estão sós. O outro Consolador, o Espírito Santo, ele foi enviado à terra. E Ele vive em ti e em mim para trazer consolo em qualquer circunstância da vida. Então nós não somos daqueles que queremos que nada nos aconteça, mas queremos que, independentemente do que possa acontecer, nós não estamos sós. O Espírito Santo está em mim, está em ti, está em nós para trazer o consolo, a força, a direção que necessitamos em todo o tempo. E não choramos apenas por coisas que nos trazem dor. Há muitas coisas que se traz dor. Há muitas coisas pelas quais outros riem, que nós choramos. Porque quando nós temos revelação de Cristo, há caminhos que muitos estão a trilhar, que são caminhos para eles de alegria, de sucesso, e que nos faz chorar e clamar ao Senhor: tem misericórdia deste mundo. Assim como quando Jesus olhou para Jerusalém e disse que Ele chorou a clamar por aquele povo. Então nós choramos. Mas ele diz: bem-aventurados, porquê? Porque eles serão consolados. Versículo 5, ele diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está a dizer assim: olha, o mundo não pensa dessa forma. O mundo pensa: não. Quem se safa nesta terra é aqueles que reclamam, é aqueles que batem o pé, é aqueles que gritam, é aqueles que exigem, é aqueles que reclamam os seus direitos. Isso era o que faltava. Não te deixes ficar. Mas Jesus diz: não. Olha, no reino de Deus, a cultura do reino, os filhos de Deus são os mansos. Diga, irmão, lá, dos mansos. E os mansos porquê? Porque o foco não está nos direitos. O foco está nos nossos deveres. Ou seja, não vivemos agarrados. Irmãos, quem vive agarrado aos direitos vai se ofender muito mais facilmente, vai se irritar muito mais facilmente, porque sempre que os teus direitos são violados, tu vais ficar irado. Se tu estás na fila do supermercado ou no carro e alguém está a fazer assim para tirar o carro e tu estás à espera e vem outro artista e mete lá na vaga, se tu estás focado nos teus direitos, que essa vaga, tu vais ficar irritado com aquelas pessoa. Tu vais tirar. Isso é um exemplo mínimo. Não, os mansos são aqueles que vivem focados nos nossos deveres, não nos nossos direitos. Nós podemos entrar nesta sala e focados nos nossos direitos. Qual é a minha cadeira? Porque há aqui uma cadeira que fui eu que paguei. Estou a brincar. Não, qual é o melhor lugar? Para o som, para isto, para aquilo. Mas se eu vivo focado de outra forma, não, eu posso olhar e dizer: quem é que está de pé? Eu vou dar um lugar àquela pessoa. Eu vou abençoar aquela pessoa. Porque eu não vivo focado nos meus direitos. Eu vivo focado nos meus deveres. E esses são quem? Os mansos. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Os que têm fome e sede de justiça serão... Oh, irmãos, mas essa não é a mentalidade do mundo, ainda que pareça. Não, há gente que é muito... tem fome de justiça. Não, porque tem uma fome da justiça feita por eles próprios. Há uma justiça, não é dizer assim: se isto for como eu digo, então isto é justo. Não,
Há uma justiça superior. Os filhos de Deus são aqueles que compreendem que nenhum de nós é justo, nenhum de nós é perfeito e que nós temos fome e sede de justiça, não de acordo com a minha mentalidade, não de acordo com aquilo que eu acho, não de acordo com aquilo que eu penso, mas de acordo com aquilo que aquele que é justo vai julgar e vai decidir, porque ele é que é o justo juiz. E diz que esses serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia. Ou seja, o mundo não é misericordioso. O sistema deste mundo é: falhaste comigo. Olha, cá se fazem, cá se pagam. Essa é a mentalidade, esse é o caminho. Mas Jesus está dizendo: não é assim no reino de Deus. Não, os filhos de Deus são aqueles que, quando são traídos, quando são agredidos, eles não só perdoam, mas eles agem com misericórdia. E isso é dar a outra face. Diga ao irmão lá: dar a outra face. Agora digo ao irmão: olha que eu só tenho duas faces. Foi só para aliviar um bocadinho, está bem? Não, mas tem a ver com... Ou seja, não só perdoo, mas é usar de misericórdia. Ou seja, nós nos tornamos vulneráveis. Porquê? Porque ao me lançar de novo ao relacionamento, eu posso ser de novo sendo traído e sendo ofendido, etc. Mas nós reconhecemos o quê? Que há favor de Deus, há misericórdia de Deus para a nossa vida. Nós reconhecemos o quê? Os filhos de Deus reconhecem que Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições, mas Deus nos trata segundo as suas misericórdias. E esses quem? Os misericordiosos. O que é que a palavra de Deus diz? Diz que eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, nós vivemos num mundo que o mais importante não é o ser, é o parecer. Não é parecer santo, parecer rico, para ser isto ou aquilo. Então aí as redes sociais podem nos ajudar, porque nós só vamos mostrar aquilo que nós queremos que se mostre, não é? Nós só queremos fazer isso. Então, onde eu quero chegar é que o mundo está preocupado com o parecer, mas os limpos de coração, quem são? São dizer, olha, os filhos de Deus são os limpos de coração, porque a sua preocupação não está naquilo que se parece, mas está naquilo que é a nossa essência, o nosso coração. Compreendemos que não é importante apenas o fazer, mas a motivação com que eu estou a fazer. Não é apenas fazer isto ou aquilo. Não, Deus conhece o meu coração. Então, como salmista, nós vamos dizer: Senhor, sonda o meu coração, que não haja obra má no meu coração. Ou seja, não basta só aquilo que eu faço, porque eu posso dizer as palavras certas, mas posso ter um coração errado. Não é? Eu posso ser o politicamente correto. O reino de Deus, nós não estamos preocupados apenas com o que fazemos, mas com a atitude com o que fazemos. Porque vocês podem não ver, mas a atitude com que eu faço as coisas, o meu Pai, Ele vê. E Ele diz que eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. O sistema deste mundo não é pacificador. A mentalidade é: não vai a bem, vai a mal. Mas pacificadores é aqueles que não só desejam a paz, mas não é só desejar a paz, é promover a paz, é trabalhar para que a paz aconteça. Porque eu posso apenas não fazer guerra, mas não mexer uma palha. Ou eu posso tentar promover a paz, me esforçar para promover a paz, me esforçar para promover a união. Porque o mundo... Eu lembro, por exemplo, quando o meu filho, o Tiago, jogava a bola, ainda era miudinho, pequenino, eu vi um pai ensinar o filho. Então, antes do jogo de futebol, o pai ensinou esta versão excelente. Chamou-lhe o nome, não interessa. Pá, isto é assim: ou matas ou morres. Se não quer morrer, mata. Ou seja, isto é uma filosofia de vida um pouco triste. Mas é assim que muita gente pensa. O mundo é uma selva e que a gente ou mata ou morre. Então, se eu quero viver, o que é que eu tenho que fazer? Matar. E o que é que Jesus diz? Não é assim a cultura do céu. Não. A cultura do céu não é essa mentalidade. E
E ele diz assim que esses, os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Versículo 10, vamos lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se. Diga ao meu lado, alegra-te. Diga ao meu lado, quando é mentira. Às vezes tem uma ponta de verdade, mas isso é lá longe, não é? Claro. Versículo 12, alegrem-se, exultem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. O sistema deste mundo, ele é diferente. Os filhos de Deus são aqueles que abrem mão do seu conforto com um propósito: espalhar a palavra de Deus. Então, o que Jesus está aqui a propor é um estilo de vida completamente diferente. Está a dizer assim, olha, esta é a cultura do céu. Ou seja, vamos viver na terra, mas com a cultura do céu, com a mentalidade do céu, para que o reino de Deus ele possa se espalhar por todo este lugar. Então, a pergunta que se impõe nesta manhã é muito simples. Tu estás a ser diferente. Eu não quero que me respondam, só quero que a gente pense nisso. Estás a ser diferente. Porque a Bíblia não diz que bem-aventurado são os que usam a roupa tal. A Bíblia não diz que bem-aventurados são aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Porque isto não é sobre roupas. Isto não é sobre pinturas. Isto não é sobre calças. Isto não é sobre cabelos. Isto não é sobre nada disso. Nem sobre a Bíblia debaixo do braço. Isso tem a ver com a nossa essência. Nós estamos a ser diferentes. Porque essa é a pergunta. E lembra-se, Jesus estava a ensinar para os seus discípulos. E quem são os discípulos? São aqueles que se aproximam de Deus. São aqueles que entregam a vida. Senhor, eu não quero viver, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a pergunta é, estamos a ser diferentes na nossa essência? Então ele está a demonstrar o contraste entre a maneira de pensar do mundo e a maneira de pensar dos filhos de Deus. E por último, o nosso último ponto, ele vai demonstrar agora no versículo 13 ao 16 que a maneira de pensar da cultura do céu, ela é igualmente diferente da maneira de pensar dos religiosos. E é isso que vamos ver agora. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, com que lhe restaurará o sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está a mostrar aqui 3 diferenças entre os filhos de Deus e os religiosos. Eu vou dar os 3 pontos rápidos. Os filhos de Deus são atraentes para o mundo. Segundo, os filhos de Deus, eles são atraídos para o mundo. E terceiro, os filhos de Deus são aqueles que não fazem a exceção de pessoas. Vou explicar isto muito rápido. Os filhos de Deus são atraentes para o mundo. Porque um dos valores do sal, qual é? Dar sabor. O que Jesus está aqui a dizer é assim, olha, vocês estão na terra e é para continuar na terra, mas a viver a cultura do céu. Ou seja, esta mentalidade, Senhor, tira-nos desta terra. Isto é gente imunda, eu quero ir para outro lugar, esta gente não presta. Essa não é a mentalidade dos filhos de Deus. Ele está a dizer assim, não. Eu coloquei-te na terra para seres o sal que vai dar sabor a esse lugar. Que vai temperar, o sal que deixa os ambientes melhores.
Porque o sal é isso mesmo, deixa o ambiente melhor, sim ou não? Ou seja, outro pensamento, o sal não reclama para si mesmo nenhum mérito. Ele realça o gosto de quem chega, o gosto de quem ele chega perto. Não quer chegar. Você imagine uma caldeirada. Quando a caldeirada está assim boa, apetitosa e tal, eu não chego ali ao pé do Mário e digo assim, Mário, qual foi o sal que usou? Diga-me a marca, porque este sal é maravilhoso. Alguém faz isso? Mas quando o sal está no ponto, realça o quê? A caldeirada, o sabor do peixe. Epá, este peixe é maravilhoso. Se não tiver sal, o que é que a gente vai dizer da caldeirada? Epá, nem dá para beber um copito. Se tiver sal a mais, o que é que nós dizemos? Que horrível! É ou não é? Nem se pode comer. Mas quando o sal está no ponto, não vamos realçar o sal. Vamos realçar a caldeirada, a comida. Que maravilha. Agora vamos pensar assim. Os filhos de Deus, quando eles encontram alguém, a pessoa não vai sair dali a dizer assim, ai, o Mário, ai, aquele pastor, uau, não. Ele vai realçar e vai trazer o contrário. A pessoa vai sair dali a sentir-se melhor. Eu não vou dar o testemunho de outros. Eu já estive ao pé de gente, pastores, que quando eu saí do pé deles, eu saí de lá a sentir-me melhor que o que eu sou, maior que o que eu sou, mais santo que o que eu sou. Ou seja, aquilo que eles fizeram comigo, aquele bocadinho, valorizou a minha vida, me levantou. O que é que o religioso faz? É o oposto. O religioso, quando sai do pé de alguém, aquela pessoa vai se sentir mal. Estás assim, claro, tu não oras, tu não jejuas, tu foste no domingo à igreja. Não, ainda por cima agora tens 2 cultos, não tens desculpa nenhuma. Não podias ir de manhã, podias ir à tarde. A pessoa vai sair dali a sentir-se mal. Ou seja, ele está a dizer, os filhos de Deus, quando chegam perto de alguém, essa pessoa vai se sentir melhor. Porque há um amor, há uma graça, há compaixão. Porquê é que nós somos misericordiosos? Porque nós reconhecemos que há misericórdia sobre a minha vida. Os filhos de Deus são diferentes dos religiosos. Olha outra frase que eu acho que vai fazer sentido, pelo menos para mim faz. O mundo não é atraído pelas nossas verdades. Ele odeia as nossas verdades, mas eles são atraídos pela nossa forma de viver. Eu chego ao pé de um amigo meu e digo assim, uma verdade que eu creio, pratico e nós praticamos. Melhor é coisa dar do que receber. Ele sabe que eu sou pastor e diz, eles querem dinheiro. Pá. Comigo não contas. Não. Ele odeia a minha verdade, os princípios que nós acreditamos. Mas se eu for amigo dele, e se eu usar de generosidade para com ele, ele vai gostar ou não? Experimente ir ao restaurante, é 18, você deixa 20 ou 25. Experimente ir a qualquer lado e ser generoso, ser bondoso. A pessoa até está a servir mal e está num dia mal e tudo tranquilo. Não, a gente espera. O importante é que você esteja bem. Ele vai se lembrar que quando ele estiver lá sozinho à noite em casa, toda a gente o gritou, toda a gente chamou nomes, menos uma pessoa. Então eles não são atraídos pelas nossas verdades, mas pela nossa forma de viver. Os filhos de Deus são diferentes dos religiosos, foi o que Jesus está a dizer. Segundo, os filhos de Deus são atraídos para o mundo. Eles não só são atraentes, eles são atraídos. Porquê? Porque a segunda característica do sal, o que é? Conservar. Não é? Nós hoje não ligamos muito a isso porque temos frigorífico. Não é? Os irmãos brasileiros, geladeira. Mas isto vai tudo para o mesmo. Mas há uns anos atrás não vi nada disso. Como é que se conservava os alimentos? Sal.
qual é a mentalidade de Jesus para os filhos de Deus? Qual é a cultura? Os filhos de Deus são aqueles que vão para lugares sujos, vão para lugares maus, vão para lugares detestáveis para os conservar. Ou seja, a mentalidade do religioso é: não toques, é impuro, não tenhas contacto, não quer nada com aquilo. Jesus vem mudar isso. Não toques no leproso, porquê? Senão ficas leproso. Jesus veio, tocou no leproso, e não foi Jesus que ficou leproso, foi o leproso que ficou limpo. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Em vez de termos esta mentalidade de gueto e nos queremos enfiar todos numa casinha, tipo monges, vamos todos para uma quinta, somos o clube dos abençoados. Dizer, não, vai lá para o lugar sujo. E vais tornar esse lugar limpo. Não és tu que vais tornar sujo, esse lugar é que vais tornar limpo. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Quando estás ao pé de alguém irado, ali aos gritos, não és tu que vais ficar irado, mas a paz que está no teu coração, o pacificador tu és, vai trazer paz e tranquilidade àquela pessoa e não ao contrário. E isso nos tira logo aquela: pastor, a mim saltou-me a tampa porque pronto, eu também, pronto, ele fez-me saltar a tampa, mas afinal, que filho és tu? Os filhos de Deus, eles são atraídos para o mundo para mudar as realidades. E por último, os filhos de Deus são aqueles que não fazem a exceção de pessoas. E vamos compreender este versículo quando diz aqui: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O que é que ele está aqui a dizer, irmãos? Ele está a dizer assim: os religiosos, eles também são luz. Sabe porque é que eles são luz? Porque eles sabem as leis e eles sabem a verdade. Só que o que é que a religião faz? A religião pega na luz e na verdade e a esconde. Porque a mentalidade dos fariseus é: isto é para nós. Ou seja, tu és cristão, até eu vou-te ajudar, anda cá. Tu não és, a gente depois conversa. Não, isto é para nós. Porque eles acreditam que eles... Não, nós pagamos um alto preço. Nós somos santos, nós jejuamos, nós oramos. Isto não é para ser dado assim de qualquer maneira. Não, tens de te arrepender, tens de jejuar, tens de fazer isto, tens de fazer uma série de coisas que até são verdades. Mas eles praticam as suas obras com eles mesmos. É eu e o meu clube. E o que Jesus está a dizer é que não, os filhos de Deus não fazem exceção de pessoas. O que é as nossas boas obras? Não é? O que é a luz? As luzes é as nossas boas obras. Ele está a dizer que a luz brilha. Ele não está a falar de vaidade nem de demonstrar. Mas o que ele está a dizer é assim: não importa se ele é crente, não importa se ele não é crente, eu vou o tratar bem. Eu vou amar todos como se fossem crentes, filhos de Deus. Não importa se ele é justo, se não é justo, eu vou ajudar da mesma forma. Porque eu não pratico essas mesmas obras conosco apenas, mas é com todos. E esse é o nosso desejo. Nós temos ajudado quem tem dificuldade no nosso meio, mas eu anseio, eu oro, eu clamo a Deus, chega o dia que nós possamos crescer tanto, que nós não vamos ficar só por nós, mas possamos ajudar todos aqueles que não vêm a este lugar, que vivem nesta cidade, que têm dificuldades, que têm problemas, que têm falta de dinheiro, que têm falta disto, falta daquilo, e que nós possamos ser bênção também para a vida deles, porque essa é a cultura do reino. A cultura do reino é para nós. A cultura do reino, nós não fazemos exceção de pessoas. Por isso é que Jesus diz que o sol nasce para todos. Por isso é que eles ficavam baralhados. Como é que Jesus, sendo Jesus, aquela mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei diz que as tais estejam apedrejadas. E como é que ele diz: olha, aquele que não tem a primeira pedra, que não tem pecado, tira a primeira pedra. As boas obras de Jesus eram para... Diga ao irmão lá, todos. Diga ao irmão lá, todos. 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 Sabes porquê, irmãos? Porque nós entendemos o seguinte: nós, filhos de Deus, somos aqueles que já entendemos isto muito bem. É tudo pela graça, não por nosso mérito. Então, se é tudo pela graça, não é o meu mérito, é isto que Jesus diz: de graça, o que é que vamos fazer? De graça dai. Não é o meu mérito, é a graça de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que não fazem exceção de pessoas, raça, cor,
orientação sexual, nada. As nossas boas obras são para todos. Não negociamos as verdades, não mudamos as verdades, mas não fazemos exceção de pessoas em relação às nossas boas obras. Nem sempre a cultura do reino vai fluir naturalmente dentro de nós. Porque a cultura do reino não é algo que nós produzimos, mas é algo que é produzido em nós por o nosso Senhor. A cultura do reino não é algo que nós produzimos. A cultura do reino é algo que Ele produz em nós. O Espírito Santo sobre a nossa vida. E produz em nós quando? Quando nós nos chegamos a Ele. Quando nós nos humilhamos na presença dEle. Quando deixamos que esta palavra, antes de eu pregar aos outros, ela afeta a minha vida. Ela toca a minha vida. Ela me faça chorar amargamente. Ela me faça dizer, Senhor, eu nem quero me levantar. E vocês podem pensar que é brincadeira, mas dizer, não, eu nem tenho coragem de ir lá dizer isto, porque eu sou pecador. Claro. Eu erro. Eu não sou perfeito. Mas é pela graça de Deus. E à medida que nós nos chegamos a Ele, é o Espírito Santo que nos ajuda a produzir. Ou, na verdade, é alguma coisa que vai acontecer naturalmente dentro de nós. Porque há alguma coisa que nós somos. Por isso eu dei esta título, a cultura do ser. Cultura do ser. Vamos ficar de pé.